Seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. Hoje, lição número 11, Ananias e Safira. Mas antes de começar, você já sabe, apresenta a nossa convidada querida e especial que mora no meu coração. Cá, se apresente, por favor. Oi, gente, meu nome é Camille, tenho 22 anos, eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo e eu também tenho um podcast em que eu participo, se chama Pode Dúvidas e você está super convidado para acessar. A gente fica no Spotify, no Deezer, Google Podcast, enfim, tá? A gente está aí por aí. E acessa lá que você também vai ficar muito feliz de ter um conteúdo tão bom quanto esse aqui que eu estou participando. Então vai lá, Pode Dúvidas. Adoro o merchan, eu sou a dona dos merchan, então tá maravilhosa. Obrigada, Cá. Bom, então a lição dessa semana, não sei para vocês, mas a tirinha me impressionou muito, achei ela meio pesada, achei ela meio chata. Por quê, né? Me fez pensar como que a gente cuida das coisas de Deus. É do jeito desse menino? Porque, assim, se for, que ranço, chatão. Então, ó, o que acontece na tirinha? Tem a mãe e o filho. A mãe fala, tome, filho, são 2 moedas, uma para você e outra para dar de oferta na igreja para Deus. Ok. O menino andou, estava com as 2 moedinhas, uma caiu no bueiro. E ele falou, mãe, a moeda de Deus caiu no bueiro. Enfim, simples, clara, chatona. Assim, no sentido de, ela foi tão didática que até eu fiquei com ranço do menino de ver, né? Eu falo isso porque não é pra gente tratar as coisas de Deus assim. E a gente vai entender isso melhor na lição dessa semana. E, assim, não é para tratar dessa forma e nem de qualquer jeito. Tratar as coisas de Deus de qualquer jeito é quase fazer dessa mesma forma, né? E um ponto muito interessante que a lição de domingo falou, um ponto-chave, que até está marcado na lição, fala o seguinte: a falta de integridade acaba se espalhando para outras áreas da sua vida. Não é o momento que você vai deixar de ser íntegro e falar, agora pode, e depois nas outras áreas você não vai ser. Uma pessoa me falou uma vez uma história muito interessante. A pessoa estava numa entrevista de emprego e falou assim: se eu deixar de honrar o meu Deus, eu com certeza não vou ser mais fiel a você. E não é uma realidade? Se a gente deixa de ser fiel ao nosso Deus, a gente vai ser fiel a mais alguém? A chance disso acontecer em todas as áreas da nossa vida é muito pequena. E, enfim, pesado, mas acho interessante a gente refletir. E para começar, então, queria saber de vocês. Se nosso Deus é amoroso e não arbitrário, e não pode ser subordinado por nossos dízimos e ofertas, por que em Malaquias 3:9 diz que aqueles que o roubam são amaldiçoados? Bom, então vamos lá, gente. Chega mais perto e vamos tentar analisar. A gente pega o contexto ali de Ananias e Safira, né? Então, a gente vê que é um momento muito importante, até na história da igreja, né? Porque era a igreja pura, né? Então, estava começando, o Espírito Santo foi derramado, né? E nós vemos que muitas pessoas ali doavam até terrenos, casas, né? Como foi o caso de Barnabé, né? Ele doou o seu terreno, né? Ele era um levita, né? A lição mostra que ele era um levita em Chipre. E ele mostra que ele doou o terreno, né? Ele deu para a igreja. Só que nós vemos um casal que foi totalmente oposto, né? Que foi Ananias e Safira, né? Que eles tiveram a escolha. Eles podiam, assim, manter a sua prosperidade, vender e doar tudo, né? Vender e não doar, e talvez vender e doar parte do valor. Mas eles se comprometeram e falaram assim, não, a gente vai doar toda a parte do dinheiro do terreno, né? E a gente sabe como que a história aconteceu, né? A lição mostra algo muito importante, porque eu gosto disso, porque a lição faz nós analisarmos um panorama um pouco meio diferente, né? Porque, principalmente na parte de terça-feira, que ela falou o seguinte: ao reter parte do dinheiro, Ananias e Safira estavam rejeitando a ideia de se tornarem vulneráveis e decidindo ser seus próprios provedores. Em vez de confiarem totalmente em Deus, eles acreditavam que, dando tudo o que haviam prometido, não teriam capacidade de adquirir próprias propriedades. Sabe? Era um momento muito importante da igreja. E, sabe, se a gente for analisar como que eram os apóstolos, os próprios anciãos, eles eram pessoas unidas ali, né? E isso mancharia muito a reputação da vida espiritual das pessoas e da própria igreja.
Se a gente for pegar até o ministério de Eliseu, né? Que ele estava começando ali, e foi necessário que houvesse o juízo de Deus ali, quando aqueles ursos atacaram aqueles jovens, né? E foi isso, era necessário ter acontecido isso, né? E até na parte de sexta-feira, ela meio que responde essa pergunta, né? Que ela fala assim, ó, se vocês reconheceram que fizeram mal em se apropriarem indevidamente dos bens de Deus, arrependendo-se franca e completamente, ele perdoará a transgressões de vocês. Eles tinham a oportunidade ali, mas eles negaram ali, né? Então, foi necessário que o juízo de Deus fosse feito naquela hora. Exato, eu acho que é muito importante a gente analisar esse ponto, porque muitas vezes a gente acha que Deus é cruel, e é exatamente isso que Satanás quer que a gente pense. Então, é muito importante a gente sempre ter o contexto da história, e nesse caso, respondendo à pergunta, eu acho que mais do que... muitas vezes a gente pensa que Deus vai amaldiçoar, então lá do céu ele vai jogar um raio na cabeça de alguém só porque não faz aquilo que ele quer. Mas vai mais além do que isso, sabe? A maldição, ela pode até ser, a gente pode até visualizar a maldição como se fosse a ausência de bênção. E por que eu digo isso? Bem, Deus ele tem sempre um plano para nós, e esse plano sempre visa o nosso bem. Então, toda a ordem que ele nos dá, na verdade, é para o nosso bem. E a partir do momento que eu não sigo essa ordem, então eu vou sofrer consequências nefastas para a minha vida. Então, trazendo aqui mais para a parte de fidelidade, né? Quando eu devolvo o meu dízimo, quando eu dou a oferta, eu acabo desenvolvendo em mim um espírito abnegado. E é exatamente isso que Deus quer fazer por nós, sabe? Mais do que o dinheiro, mais do que as coisas materiais, mais do que aquilo que é bênçãos físicas, sabe? Ele quer, transformar o nosso caráter como de Cristo. Esse é o principal objetivo de Deus, transformar o nosso caráter, a forma com que a gente pensa, os nossos desejos. Ele quer transformar a gente por dentro para que por fora seja uma consequência natural daquilo que Deus trabalha em nós. E a partir do momento em que eu deixo de ser fiel, eu acabo alimentando outras coisas, eu alimento o meu egocentrismo. E querendo ou não, isso é maldição. Então, aquele que rouba a Deus, na verdade, ele rejeita a bênção. E a partir do momento que ele rejeita a bênção, ele começa a alimentar o mal que existe dentro dele. Então, as pessoas que não ofertam, as pessoas que retêm o que é de Deus, elas alimentam a má natureza que existe em nós, a má natureza de pecador. Então, não é necessariamente... Claro que Deus também, ele envia juízo, porque Deus é justo, e ele precisa corrigir aquilo que é errado, antes que pessoas possam sofrer consequências em relação a isso, mas eu também acredito que existe causa e consequência, que existe nós que escolhemos ficar no mal, rejeitar a bênção que Deus nos dá e, consequentemente, colhermos a maldição para a nossa vida. Exatamente. Eu adorei a maneira como a Camille colocou. Também penso da mesma forma. A questão de Ananias e Safira, primeiro entenda assim, gente. É uma questão de você aceitar ou não a Deus. De você escolher se rebelar ou escolher caminhar ao lado de Deus. Essas maldições, como a Camille colocou, podem muito bem ser entendidas como a ausência de Deus. Da mesma maneira, por exemplo, que o ser humano morre, a punição do pecado é a morte, exatamente porque a gente se desconectou de Deus, a gente se rebelou contra Deus, entende? A morte sim é uma maldição que vem de nós termos nos separado de Deus. Sobre o caso de Ananias e Safira, como o Chris comentou, a igreja estava num momento que eles estavam começando e era essencial que as pessoas estivessem unidas. Tipo, um erro como o de Ananias e Safira poderia complicar muito a situação e desviar muito as pessoas do caminho certo, ia ter consequências devastadoras, por mais que parecesse pouquinho. Eu acredito que é por isso que Deus dá aquela punição a eles. Mas não é pra gente se enganar. A rebelião contra Deus tem punição. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ou seja lá quando for, quando Jesus voltar. Mas tem punição, entende?
Não é algo que passa em branco. Não é só porque não caiu um raio na sua cabeça que tá tudo certo, entende? E também é importante lembrar que Deus, ele é amoroso. Então, sim, Ananias e Safira tiveram a oportunidade de se arrepender e eles escolheram, mantiveram-se firmes em continuar se rebelando contra Deus. Lembra muito a questão eu pelo menos lembrei, do faraó, quando o povo de Israel estava querendo sair do Egito, que fala que o faraó endureceu o coração, simbolizando que ele de fato não deu brecha, ele escolheu se rebelar contra Deus e não aceitar a vontade de Deus. Eu imagino que a situação de Ananias e Safira fosse a mesma. Eles tiveram a oportunidade, eles escolheram não seguir a Deus. E toda escolha tem a sua consequência, entende? Você pode colher ela hoje ou pode não colher enquanto você estiver vivo agora. E isso não vai deixar Deus, não vai transformar Deus em uma pessoa menos justa, sabe? Isso não deixa de acontecer. Então sempre tenha em mente isso. Perfeito, muito bom. Antes da gente continuar, é o meu momento do merchan especial. Anota aí, dia 25 de março, você está super convidado para estar no Riacho, porque a gente vai ter o Dia do Jovem Adventista no Riacho. Creio em seu amor, você não pode perder, a gente vai ter expansão completa, escola sabatina, culto, pôr do sol jovem, vai ter um monte de programação especial e você está super convidado para estar com a gente. Então, anota aí, dia 25 de março, você tem compromisso com os Jovens do Riacho. E para você saber mais, é só você acessar o canal do nosso Instagram, @Jovens do Riacho G. E também é o seu momento de fazer o quê? Compartilhar essa mensagem especial para o seu amigo. Falar, amigo, olha que comentário da lição sensacional. Roda de conversa. Manda para ele, dá o seu likezinho, comenta o que você está achando. O que você achou da tirinha? Você ficou abismado que nem eu? Coloca aqui no chat. Enfim, várias oportunidades de você interagir com a gente. E agora sim, continuando, queria saber de vocês o seguinte: quais disciplinas espirituais nos ajudam a lembrar regularmente da bondade de Deus, facilitando o arrependimento? Bom, pode pensar sempre quando nós estamos ali em oração, né? Em uma conversa com Deus, né? Eu gosto muito de citar também, Ellen White, ela aborda no Caminho a Cristo, capítulo 93, que a oração, além de ser uma conversa, não faz Deus nos levar até nós, mas nos faz nós nos elevarmos até a Deus, né? Então, a oração é um exemplo muito bem disso. O relacionamento com Ele, né? A leitura da palavra, você está todos os dias, né? Você ter um tempo com Deus ali, depositando para poder falar com Ele, né? Porque se nós não tivermos um relacionamento, né? A nossa fé não dá para se manter, né? Então, basicamente mais coisas, né? Mas o que eu falei, né? Você está tendo contato com o Criador, você está lendo a palavra, né? E também estar com eles todos os dias, né? Isso inclui relacionamento, mas eu acho que é algo muito importante. Sim, eu concordo totalmente. E na escola sabatina da igreja que eu frequento, aliás, também, se você quiser seguir o nosso Instagram, @jovens.jp. Mas voltando, a gente sempre fala que no final das contas a gente cai no relacionamento, na comunhão. Não tem como fugir disso. E para você se lembrar da bondade de Deus, é muito importante que você se exponha, sabe? Que nem aqui tem duas perguntas, né? Eu tenho que me lembrar regularmente da bondade de Deus, facilitando o arrependimento. O arrependimento, uma coisa interessante de citar, é algo que vem de Deus, não é algo nosso, porque o pecador, ele gosta do pecado e ele quer continuar no pecado. Mas a partir do momento que você se coloca à frente de Deus, você consegue se enxergar mais como alguém que precisa de Deus. Então, quanto mais você se encontra perto de Jesus, se eu não me engano, também essa ideia está no Caminho a Cristo, mais necessidade você vai sentir dele, mais você vai ver que você não é nada e ele é tudo. Então, para se lembrar regularmente da bondade de Deus e facilitar esse arrependimento, é você regularmente se colocar diante dele, através da palavra de Deus, através de pessoas também que são inspiradas, né? São pessoas que são conectadas com ele, através também da natureza, sabe? Tudo isso leva a gente para o Criador.
e a gente consegue experimentar mais a bondade dele. E vale citar também que a doação do seu tempo também, a conexão com outras pessoas faz você entender histórias de outras pessoas, e muitas vezes você fala, nossa, como eu sou privilegiado, sabe? E outro ponto aqui para finalizar e fechar com a lição, né, a ideia de fidelidade, são as ofertas, são os dízimos, sabe? A partir do momento em que você devolve parte daquilo que você já recebeu, quer seja para os dízimos, quer seja para ofertas em relação a pacto, você lembra, você fala, nossa, olha o tanto que Deus me deu, isso é só uma parte daquilo que Deus me deu. Então, diferente daquilo que as pessoas pregam para teologia da prosperidade, diferente das ideias pagãs que existiam, de que eu vou dar para receber, não, eu dou porque eu já recebi. Então, o fato de eu regularmente, sistematicamente, devolver os meus dízimos, trazer as ofertas para Deus, isso com certeza também pode me lembrar da bondade de Deus. E aí, gente, né, indo nessa ideia, eu vou trazer uma ideia prática aqui para vocês. Se você nunca fez esse exercício, recomendo fazer porque é muito legal, é muito bom. Não vai ser um exercício que você vai fazer por pouco tempo, porque eu tenho certeza que você vai perceber que é muito legal e vai manter por muito, muito, muito tempo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um caderninho de gratidão. Se você já experimentou, você vai entender mais do que eu tô falando. Se você nunca fez isso, confia. Segue a cal. Como que vai ser? Não vai ser só um caderno de gratidão. Pega aí, pode ser um caderno, pode ser um note, uma note no computador, mas você vai escrever assim: sou grato a Deus por... E aí você vai escrever. Não precisa escrever uma lista enorme, não precisa ter 20 coisas. Não, escolhe ali, pensa pelo menos em uma coisa por dia e vai escrevendo. Eu tenho certeza que você vai começar a perceber e vai se tornar mais consciente de tudo que Deus tem feito por você. É como a Camille falou, a gente não entrega o dízimo, a oferta a Deus para receber as bênçãos dele. A gente entrega porque a gente reconhece o quanto a gente já recebeu dele. A mesma coisa para todas as outras áreas da vida, sabe? A gente entrega a nossa vida inteira a Deus porque a gente reconhece o quanto Deus já fez por nós. Seja o sacrifício dele na cruz, que é o ponto principal que a gente mais conversa, mais comenta na igreja, que nós só podemos ter a esperança de uma vida porque Cristo morreu por nós, mas Deus, ele é provedor em todo pequeno aspecto da nossa vida, sabe? Desde do ar que eu respiro até o alimento que eu vou ingerir, que vai dar energia para o meu corpo funcionar, cada célulazinha que está lá trabalhando, é Deus que providencia tudo isso, sabe? Então eu recomendo você fazer isso. Faz esse caderno de gratidão escrito: sou grato a Deus por... E escreva lá o que você acha que você se sente grato por ter em sua vida. Tenho certeza que isso vai te revelar muito mais sobre como Deus tem agido na sua vida e vai te ajudar muito mais a se aproximar de Deus e se arrepender quando os momentos de deslize ocorrem, que não estamos imunes a eles, né? Muito bom. Adoro, gente. Então, agora partindo mais para o nosso final da lição, tá maravilhoso, gente. Então, fica a dica para você estudar mais aí na sua casa também. Bora para o próximo quadro. Momento Fala Aí! Bom, esse aqui é o momento do Fala Aí. Então, como que funciona? A gente vai falar aqui em uma palavra o que essa lição significou pra gente. Mas você também não escapa, não. Coloca aqui nos comentários o que a lição dessa semana significou para você em uma palavra e coloca a hashtag Fala Aí. Bom, a minha palavra é comunhão. Porque me fez pensar o seguinte: a comunhão, ela é a base de tudo. E o dízimo, a nossa vida de não tratar Deus como qualquer coisa, como a tirinha dessa semana trouxe, são consequências da minha comunhão com Deus. Então, são, como é que eu posso dizer? Sintomas positivos da minha comunhão com Deus. Então, eu acho que a meta é internamente estarmos alimentados para externamente trazermos para as pessoas. Bom, a palavra que eu escolhi foi a palavra cobiça, né? Assim como nós vemos na lição, a história de Ananias e Safira, eles pegaram algo que não pertenciam a eles, né? Eles haviam falado que eles iam
dar esse dinheiro exclusivamente para a igreja, e eles não cumpriram, né? Nós sabemos que eles tinham uma escolha a seguir, né? E se eles se arrependessem, né, Deus iria ter misericórdia deles, né? Mas, assim, eles tinham um caminho a seguir, eles não, sabe? Eles foram para o caminho da perdição mesmo. E às vezes nós até fazemos isso, né? Porque na lição mostra que eles queriam se mostrar como provedores deles mesmos, né? Não estavam confiando em Cristo como para justificar eles, né? E se a gente for ver também, a lição ela mostra outra coisa, a intenção que eles tinham. Porque além da intenção deles não ser boa, eles queriam meio que fazer alguma coisa para se aparecer, né? Como muitas pessoas estavam dando as coisas, os terrenos para a igreja, assim como Barnabé, assim como outras pessoas que a Bíblia cita, eles estavam querendo fazer algo meio assim para se aparecer, para ver que eu tenho um pouco de grana, né? E a gente vê que até na nossa vida nós fazemos isso. Do simples fato de nós não devolvermos os dízimos, roubando algo que não nos pertence, nós chegamos lá no fim do mês, eu acho que ia faltar. Vou pegar esse dinheiro aqui e vou dar uma guardada para talvez seja algum fundo de emergência. Não é assim, né? A gente sabe que a gente está roubando, está tirando algo que é do Senhor, né? E as consequências irão vir, né? As consequências do pecado irão vir, né? Mas se nós pedirmos e clamarmos misericórdia do Senhor, Ele dará, né? Mas a palavra que eu escolhi foi propícia porque eu achei que isso refletiu muito o que eu estudei na lição. A minha palavra não parece ter tanto a ver assim, mas eu só consegui assim, pensar nela muito forte, que é oportunidade, sabe? Deus, ele cada dia nos dá a oportunidade de nós sermos fiéis, e essa fidelidade, assim, só vai trazer coisa boa pra gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de simplesmente ignorar essa orientação de Deus e alimentar em nós que Deus é arbitrário, que Deus é um tirano, que ele só quer a vontade dele, é isso aí. Então, eu gostei muito disso que a lição trouxe, porque existem lições de fidelidade e lições de infidelidade, infelizmente, né? Mas o caso é que sempre vai existir oportunidade para o arrependimento também para aqueles que decidem, mais uma vez, terem Cristo como seu justificador. Então, acho que é isso. A oportunidade que Deus nos dá de conhecê-lo melhor, seguir as suas instruções, porque Ele é bom, e a oportunidade que nós temos também de sempre corrermos para os pés dele, para pedirmos arrependimento, para que a gente seja pessoas melhores a cada dia, mais a imagem dele pelo poder dele. Amém. A minha palavra foi escolha, porque exatamente eles tinham uma escolha. E a escolha ali representava realmente a intenção no coração deles. Como o Chris comentou, eles não tinham intenções boas, eles não só escolheram se rebelar contra Deus, escolheram pegar o que não era deles, o que era de Deus, como eles tinham a intenção de se gabar, né, pela generosidade deles. Se aparecer, Nossa, né? é bem... Quanto mais você se aprofunda na história, mais você fica abismado. Tão abismado quanto a Alice ficou ao ver a tirinha dessa lição, você fica abismado ao ver a história de Ananias ou Safira, e da Safira, sabe? Então eu acredito que todos nós temos escolha. Deus, ele nunca julga algo sem dar oportunidade para Deus. Isso é parte do caráter de Deus, ser justo. E Deus, ele é tão misericordioso que as oportunidades não são poucas. Às vezes a gente vê só o resultado final, né? Tipo, por exemplo, assim, pula toda a história de Ananias e Safira, vê o resultado, né? O desfecho da história e pensa, nossa, mas por que Deus fez isso? E aí você não entende que a cada momento Deus estava dando a oportunidade deles escolherem que caminho eles iriam seguir. E aí você começa a entender mais a fundo que o resultado da vida deles foi o que eles escolheram. Entende? Não foi algo assim, que nem uma das perguntas diz, não foi arbitrário, não foi algo que é um juízo que Deus impôs a eles, sem eles terem oportunidade de terem qualquer tipo de arrependimento ou de redenção, entende? Eles tiveram, e não foram poucas as oportunidades, mas eles fizeram as escolhas deles. E fica pra gente a pergunta, né? Que escolhas que nós iremos fazer a partir de agora? Exato. Bom, pessoal, nossa lição está chegando ao fim. E para finalizar, eu queria ler para vocês um texto que está na parte de sexta-feira, que diz o seguinte: façam restituição e levem ao Senhor ofertas pacíficas.
como fala em Isaías 27:5, que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Se vocês reconheceram que fizeram mal e se apropriarem indevidamente dos bens de Deus, arrependendo-se franca e completamente, ele perdoará a transgressão de vocês. Bom, muito delicado o caso da lição dessa semana, né? Um tema complicado se tratando de cobiça. Eles tiveram a oportunidade e a escolha de não seguir esse caminho. Mas a lição é clara. Se por acaso você fizer isso, nosso desejo é que isso não aconteça na vida de ninguém. Enfim. Mas se acontecer, se você se arrepender franca, completamente, e você manter uma comunhão com Deus verdadeira, Deus vai te perdoar. Então, a lição dessa semana é um alerta e um conforto. Um alerta de cuidado com as suas escolhas e cuidado com as oportunidades que você tem. E um conforto é saber que Deus, se você verdadeiramente se arrepender, Ele estará cuidando de você. Ele vai estar com você. Meu desejo é que a gente possa realmente se apegar a isso. Que a gente tome cuidado com as escolhas, com as oportunidades que aparecem na nossa vida. Que a gente diga não à cobiça. E que a gente se apegue a Deus em plena comunhão com Ele. Bom, pessoal, essa é a lição número 11. Não esquece de você deixar o seu like bonito, maravilhoso, tá bom? Compartilhar essa mensagem especial para o seu amigo, para sua amiga que você acha que precisa da mensagem. E também não esquecer de se inscrever no canal. E também seguir a gente no nosso Instagram, Jovens do Riacho G, tá bom? Bom, pessoal, é isso. E a gente te espera Na próxima semana. Tchau! Tchau, pessoal! Aê! Perfeito. foi. E também de... Só um minuto, gente. Novamente. Eita, tinha alguém ligando pro Matheus! É.